né? Você está abrindo um buraco, tirando a terra para cobrir um outro buraco. E esse que você vai tirando a terra vai só aumentando. Ou seja, ou faz um corte, que eu acho muito pouco provável que vai acontecer, porque aí gera a revolta do torcedor, afasta o torcedor, reduz a marca e reduz o clube. Que é pegar a folha de 20, cair para 5 e montar um time meia boca para ficar lutando contra o rebaixamento. Isso é um meteoro total, na cara do torcedor. Então, a promessa era que fariam aportes. Então, que façam os aportes. O Atlético paga a dívida através do CRI da Arena. Não pode usar um estádio como garantia. Eles têm que pagar tudo até 2029 por contrato. Toda a receita do clube vai primeiro para isso. Contratos de TV, sócio, bilheteria, etc. Depois, o que sobra paga o futebol. Se não pagarem, perdem a Arena, que está em garantia da dívida. Porque vira aquele negócio. O Atlético poderia ter uma possibilidade de usá-la como garantia para contrair um empréstimo, que conseguisse negociar juros baixos, pagar mais a parte da dívida. Cara, mais empréstimo? A vida do Atlético é essa. Vai ter que ser empréstimo em cima de empréstimo para tentar em algum momento. Então você acha isso aqui bem natural, então? Isso aqui é normal? Não, natural. Natural não, né? Não pode ser. É uma tentativa do Atlético. E outra coisa. O Atlético precisa se salvar sem aporte, porque eles não vão fazer aporte. Essa gestão não vai fazer aporte. Então, desculpa. Não dá pastilha. Então, peraí. Se não vai ter aporte, se a dívida é impagável, tem que vender o clube. Então, pera lá. Eu também Porque acho. senão vai chegar num ponto que vai falir. A primeira SAF vai falir no Brasil. Se for 1,8 seria a manutenção da dívida mais a Arena. Mais a Arena. Mas será que esse valor seria isso? Será Talvez que seria essa questão? Se a explicação for a construção da Arena, cara, assim... Porque não, eu juro que eu entendo. Eu juro que eu entendo o sonho da casa própria, mas ele não pode vir a qualquer custo, cara. Não pode vir a qualquer custo. Não adianta, velho. Eu quero ter um estádio. Será legal que foi pra isso, cacete. É legal pra cacete. Só que, velho, você tem que se planejar pra isso. Cara, sabe o que fizeram? Fizeram um monte de coisa. Thiago, eu acho que eles vão abraçar muito essa questão da Arena pra fizeram um monte de coisa pra passar o mel na boca do torcedor. E passaram. Montaram um timaço em 2021 pra ser campeão de tudo e passar o mel na boca do torcedor. Construíram uma arena, pelo que eu tô vendo agora, sem condições de construir uma arena pra passar o mel na boca do torcedor. E não vem com o papo de, mas as contrapartidas são fora do normal. Construir um estádio é fora do normal, meu irmão. Então, assim... Ônus e bônus. Desculpa. Ônus e bônus. Thiago, realmente, olhando os números anotados aqui, realmente bate muito com a questão que a justificativa vai ser muito na Arena. Um gráfico que aponta a situação catastrófica do clube, que hoje tem dono. Não é um clube associativo. Se nós puxarmos o que anda acontecendo, veja bem o que eu estou dizendo, hein? A dívida do Corinthians e do Atlético hoje se equiparam. E vocês estão vendo a crise que o Corinthians está vivendo. As dívidas hoje do Corinthians e do Atlético, elas estão praticamente iguais. Mas o Thiago acabou de destacar que no último ano de SAF, no último momento da SAF, com o presidente Sérgio Sete... da associação com o Sérgio Sete Câmara, a dívida não estava em 800 milhões, gente. E aí depois que se torna SAF, que eu vendi o discurso, todos nós aqui, acredito, vendemos o discurso de que a SAF poderia ser a salvação, ela piorou a situação, ela praticamente triplicou a dívida. Peraí. Então o que a gente faz aqui é simplesmente cobrar. Que bom que amanhã o dono do clube, quem hoje responde pelo clube, vai falar. Eu só não sei o quê. Só espero, como o Valu disse aqui, que seja altamente transparente e que fale efetivamente o que de fato vai acontecer com o Atlético de agora adiante. Porque a situação, conforme o Elton disse, é catastrófica sim. A dívida de 2,3 bi, ela é catastrófica e impagável, não sou eu que estou inventando só uma isso, não. Coisa, os especialistas dizem isso. Se a dívida é 2,3 bi, de fato, como trouxeram no estudo do César Grafietti, mais que triplicou, né? Nós estamos falando de 746 para 2,3. Por isso que eu fiquei com isso na cabeça na hora. Mais que triplicou, cara. Dá quase 10. Eu fui ter a curiosidade aqui de buscar os valores da Arena MRV. E uma curiosidade, Thiago. O número que você passou a respeito da dívida do Atlético é 746 milhões. Fala, uma entrevista exclusiva para quem quer que seja, se fazia necessário e se faz necessário. O Rafael vai falar amanhã, acho que com um atraso aí, talvez de uns 2 meses, 1 mês e meio, mas vai falar amanhã porque muita gente cobrou.
que eles fossem aos microfones falar. Muita gente cobrou, não. Algumas pessoas cobraram. Tá bom, você tem razão. Isso aí, então eu faço meia culpa, eu estava errado. Algumas pessoas cobraram que eles fossem aos microfones para que eles falassem. Por quê? Porque o torcedor, eu admito. Para mim, a dívida é dos caras. Os caras têm que pagar essa dívida. Então, não é um problema meu. Só que o torcedor se incomoda. Se o torcedor se incomoda, eles têm que falar. O que eu critico de gestão que não paga é não pagar salário de atleta, premiação, direito de imagem, luvas, comissão de agentes. Não pagar outros clubes. A dívida é deles. Se a dívida está aumentando, diminuindo, não me importa. Mas atrasar pagamento, eles não podem. Não podem, nós estamos falando de salário, gente. Ah, mas o atleta ganha muito. Dane-se, ninguém obrigou o Atlético a fazer isso. Essa o Atlético paga porque quer. Né? Triste de Gilvande Pinho Tavares uma vez, né? Não, mas nem pensei no Gilvande, eu pensei mais no torcedor mesmo, de verdade. Não, é que é uma frase que não existe, Tchê. Só pra não atrapalhar seu raciocínio. Independente se o cara ganha 5 milhões... independente adorava o Gilvande pessoa física, tá? Sim, não tô falando do presidente do grupo. Adorava, gente boa pra caramba, pelo menos comigo. Mas, então, nós estamos falando de uma situação que os caras têm que pagar, velho. E assim... combinou, não deu certo, senta com os caras, gente, aqui, não podemos pagar assim, assim, assado. Vamos tentar resolver isso da melhor forma possível. Mas o que está acontecendo não é Thiago, isso. Desculpa ter me alongado. Não, tá certo. Hoje o bate-papo é esse mesmo. A gente tá na mesa aqui é para bater papo. E esclarecer tudo para o torcedor, principalmente, né, que é o nosso foco. A dívida do Atlético hoje, ela só será paga ou minimizada com um aporte. E quando você faz a sua compra lá no passado, você tem que entender os bônus e os ônus que estão acarretados em ter um grande clube de futebol. Lá atrás, você já sabia que o Atlético tinha uma dívida grande? Ou simplesmente surgiu uma dívida grande no Atlético? Isso que você colocou, de metade, um pouco mais da metade, aí ok. Mas se a dívida do Atlético hoje realmente está batendo 2,3, aí é algo inimaginável, algo mais que catastrófico. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do buraco que o Atlético está e uma dívida realmente impagável. O relatório que a gente mostrou, e nós não temos conhecimento, né, senhores? Mas você não precisa ir à Lua para saber que a Terra é redonda, né? Embora tenha gente que pense que não. Exato. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente abriu o relatório, aliás, a gente abriu o gráfico, não o relatório. Isso. Apenas fizemos a leitura. É como nos livros de geografia, lembra? Apareciam as legendas com relação ao relevo, as cores marrom mais escuro, as maiores altitudes, fizemos uma leitura. Não interpretamos, até porque o estudo foi feito por alguém que tem um conhecimento que nós não temos. Que é o César Grafietti. Exatamente, em momento algum pregamos, né? Partimos. Não é interpretação, ali é exatamente a coisa crua, como ela estava. E não fizemos nenhum tipo, só trouxemos no nosso programa um estudo que foi feito por quem é capaz, por quem tem capacidade e não precisa de interpretar. As legendas estavam lá, bem claras, né? Porque a gente mostrou, né, o gráfico, é como se fosse a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Isso. Primeiro, segundo, terceiro. Exato. E Atlético e Vasco são os lanternas. Atlético e Vasco estão na lanterna. Ponto. E aí ali apontando para uma dívida de 2,3. A matéria do GE que saiu hoje, parece que... Fala desse número. Fala desses números de 2,3, né? Tem uma outra matéria. Aliás, vários especialistas. Eu achei aqui um dado de 2022, o dado fechado do Atlético, né? A reportagem foi feita pelo Rodrigo Capello no dia 4/7/23. E a dívida do Atlético era de 1.550 bilhões, né? Isso é de 2023? Isso é um levantamento de 22, né? Ele faz em cima dos balanços, né? Ele faz em cima dos balanços de 2022. A matéria foi publicada no dia 4/7/23. A dívida do Atlético era de 1,5 bi. É que tem várias matérias, e aí de especialistas, viu, gente? Reafirmo que nós não somos. E eu tô falando de um aqui, né? Rodrigo Capello, que é uma referência. Estudioso no assunto. Isso. Vários profissionais da área estão dizendo que essa dívida aí, baseada no orçamento que o Atlético tem, primeiro que o orçamento que o Atlético tem com a dívida proposta atualmente, o Atlético levaria
com muito cuidado e reduzindo folha drasticamente, tal, levaria pelo menos 20 anos para pagar, né? 22 anos. 22 anos. Tem um pai de um colega nosso da Band aqui, que é da área contábil, estudioso da área contábil, profissional, atua no mercado, etc. e tal. Fez uma leitura de 2 relatórios e diz que, de fato, isso que o Elton acabou de destacar aqui é fato mesmo, que a dívida é impagável. Tem como se pagar uma dívida com o orçamento que o Atlético deu. O Atlético impossível. Teve um orçamento recorde ano passado e... Impossível. É só o torcedor pensar. Os valores que o Atlético arrecadou ano passado, não só com a Libertadores, também com a Copa do Brasil, mas com a própria Arena, que foram valores inimagináveis, né? Foram 88 milhões que o Atlético arrecadou, tendo pro Atlético, se tirando aí os gastos que você tem com a Arena, o Atlético ficou com 66 milhões. Então, sim, é um valor altíssimo, muito alto, inimaginável num primeiro momento, e o Atlético conseguiu esses valores. E aí, quando você fecha o ano, você vê que o Atlético só aumentou as suas dívidas, né? Uma questão que tem me preocupado muito são os empréstimos bancários do Atlético, né? Os empréstimos sempre são muito altos. E na temporada passada, eu estava dando uma olhada nos valores, o Atlético continua fazendo altos empréstimos bancários. Pelo menos na temporada passada, o Atlético fez esses empréstimos. Então, que foi uma temporada de grande arrecadação. Então os gastos do Atlético realmente são impagável. É melhor o torcedor pensar desse jeito. Entender que a palavra que eu usei durante a semana, acho que foi segunda-feira que a gente debateu isso, que eu usei a palavra catastrófica, muita gente pegou e veio chamar minha atenção para o termo que eu tinha utilizado para uma dívida, eu continuo batendo nessa tecla de uso da palavra catastrófica. Tá usando esse termo. Isso, que é absurdo, é abismal. Ela é impagável para o torcedor entender. Ela é impagável nos moldes que o Atlético tem hoje. Os moldes que o Atlético tem hoje é de ser autossustentável, de continuar com os mesmos orçamentos, diminuir folha salarial, enfim, com tudo isso, não tem Qual é a dívida do Atlético hoje? 1,8 é a que passa pra gente, né? 1,8 bilhão. Mas o relatório mostra 2,3. O relatório mostra 2,3. Tá bom, vamos trabalhar com 1,8 bilhão, tá? Em 2019, que foi o ano em que o Atlético estava ainda com o Sérgio e a virada... o último do Sérgio. Isso, o último ano. O último mês do ano do Sérgio Sete Câmara como presidente do Atlético foi 2020. Só que 2019 foi o último ali que o Sérgio trabalhou sem a participação dos atuais donos do Atlético. Dos menins. A dívida do Atlético naquele balanço de 2019 era de 746 milhões, mais ou menos com o que você falou, de acordo com matéria do Rodrigo Capello, publicada no dia 28 de maio. 746 milhões, de acordo com matéria publicada pelo Rodrigo Capello no dia 28 de maio de 2020. Ou seja, isso era referente ao balanço de 2019. Em 2020, o Atlético tem um incremento dos atuais donos do clube, com contratações, pagando... Ah, tá. 2020. Um monte de coisa. E eles começam a pagar ali, contratam o Sampaoli naquela virada do carnaval, um pouquinho antes da pandemia começar. E aí contratam alguns jogadores importantes, né? Como Keno, buscam Savarino, alguns atletas Vargas também chega nesse período. Alguns atletas. Alonso. Nath buscam... também? Não, o Nath chega em 2021. Já tinha chegado em 21, né? O Nath chega com o Rodrigo Caetano. Então, naquele período, com o Alexandre Matos já como diretor de futebol do Atlético, o Atlético tinha uma dívida de 746 milhões de reais. Naquele mesmo período, 2020, meados de 20, início de 21, a SAF do Atlético, as pessoas que estavam à frente do Atlético, ainda sem o Atlético se transformar em SAF, elas prometiam que o Atlético teria como SAF e na administração delas uma dívida na casa de 340 milhões. O que representaria basicamente a metade, ou até menos da metade, do que eles tinham de dívida quando eles assumiram o Atlético. O Atlético hoje tem uma dívida de 1,8 bilhão. A dívida mais do que dobrou. Desde que a atual gestão... 1,1 a mais. As pessoas... Então, desde que as pessoas que estão hoje à frente do Atlético assumiram o clube, e aí eu reitero, assim, porque tem gente que começou o trabalho, mas não deu sequência. O Renato Salvador começou o trabalho e não deu sequência. Ele não está hoje tão atuante no Atlético. O Ricardo Guimarães, que para mim é quem mais conhece de bola dos 4 R's, começou o trabalho e não deu sequência. Hoje ele não participa de forma tão atuante da gestão do Atlético. Então, desde que essa atual gestão, e hoje, querendo ou não, o Atlético hoje é muito mais administrado pela família Menin,
pelo Rubens e pelo Rafael, desde que a atual gestão assumiu o Atlético,